Boa noite. Vamos dar início, então. Vamos esperar o professor. Já vem. Tomar uma aguinha. Bom, agora sim, boa noite a todas e todos. Vou aguardar aqui. Como que é a chegada do Felipe, que é o nosso intérprete de Libras. Sejam todas e todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todas, de todos, de todes, a essa sessão solene de entrega de título de cidadão paulistano ao Vitor Henrique Paro, mais conhecido como Professor Vitor. Agradecemos imensamente, somos imensamente honrados de poder viver esse momento, de poder estar aqui perante uma pessoa tão importante para a educação pública, que idealiza, que pensa numa educação plena, onde as crianças, os jovens, os alunos e a sociedade se forme integralmente na sua consciência, não só do aprendizado de matéria, mas de consciência de mundo. E a gente fica muito feliz de participar aqui hoje. Então, para formar a mesa, inicialmente, antes de termos a nossa abertura cultural, eu queria só chamar o vereador Celso Gianazzi. Este evento está sendo realizado conforme estabelecido pelos protocolos de enfrentamento da Covid. Vocês sabem, sem máscara, que está liberado, mas todo mundo vacinado com a 4ª dose, o que é mais importante de tudo, né? E sem virar jacaré. Bem, a transmissão acontece pela TV Câmara e também acontece pela internet, pelo YouTube da TV Câmara São Paulo, e exibição pelo canal 8.3. Bom, eu vou chamar então aqui para fazer a nossa abertura cultural. Por favor, Zé Manuel, sente-se aqui. Muito prazer, Zé Manuel. Zé Manuel é um dos maiores cantores da atualidade. Vocês vão ver o quão rica é a música dele.
Primeiro eu só vou passar a palavra para o vereador Celso fazer uma saudação inicial e após o Zé Manuel a gente forma a mesa. Então, boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui presentes, as pessoas também que estão acompanhando nas redes sociais, pelo YouTube. Uma grande satisfação de ter aqui o nosso homenageado desta noite, a cidade de São Paulo, concedendo essa homenagem, esse título ao grande professor Vitor Paro, que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Mas dizer que a cidade tem uma honra, Vitor. Vitor Paro aqui é um professor emérito aqui da Universidade de São Paulo, já formou outros professores e a educação aqui sendo colocado como um tema principal. Então, muito obrigado pela presença, obrigado pelo seu trabalho, obrigado a todas e todos. Vamos para essa noite aqui desse evento muito importante. Então, gente, a riqueza da música de um sujeito de Petrolina, um dos maiores nomes da atualidade, Zé Manuel.
Acorda, sol, e traz da engazeira, vem, traz manhã, que a noite é sorrateira. Acorda, sol das lavadeiras, bem-vindo som das lavadeiras, enxuga o pranto das crioulas, das mãos dessas trabalhadoras. Transforma essas águas num mar de alegria. Assim como nasce o dia, 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 assim. Sombreado de palmeira, resto de matinha, vislumbre rosa em terra, erva rural. Tão instauradora, vigora a mão mantenedora, a flora devolve aos campos luz. Assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim. Desabrochamos a flor flamejante ao leste, rosa celeste caminho. A sombra por detrás dos montes, raiando vem do horizonte, abraça manso coração, reluz. Assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia. A maior ambição da canção é ser silêncio que expande a visão e dá asa aos céus que desliza nos ventos, que adormece no céu, que permite o cristal e o pensamento, que é imune às ondulações e às modulações do vento, que é maior do que o mar, mais escuro
escorre no rio a maior ambição, a maior ambição, a maior ambição da canção é ser silêncio, a maior ambição, a maior ambição da canção é ser silêncio, que expande a visão e dá asa aos céus, que desluza nos véus, que adormece no sal, que permite o cristal e o pensamento, que é em as ondulações e as modulações, que é maior do que o mar, mas escorre no rio a maior ambição, a maior ambição, a maior ambição da canção é ser silêncio. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Nossa, incrível, obrigado. Agradecer também ao DJ Adilson Catatal, que está no suporte. Bem, agora vamos montar a mesa para a cerimônia. Gostaria de chamar à mesa a professora Iracema Santos do Nascimento. O professor Rubens Barbosa Camargo. A Thaís Cossói Paro. E a Laura Cossói Paro também. E por último, a professora Luciene Cavalcante. Passa a palavra, então, o vereador, presidente da cerimônia e proponente do título de cidadão paulistano, Celso Gianazzi. Se é só nossos convidados à mesa chegarem à mesa. Houve só cometi um equívoco nada importante. O homenageado, por favor, à mesa. Vitor Paro, por favor, gente, bastante barulho. Pois é, a emoção. Com a palavra o vereador Celso Gianazzi. Aqui a gestão é democrática. Bom, vamos dar abertura, fazer a abertura oficial, né? Está aberta a sessão, iniciando os nossos trabalhos. Esta é a 106ª sessão solene da 18ª legislatura e se destina à entrega do título de cidadão paulistano ao senhor Vitor Henrique Paro, nos termos do Decreto Legislativo número 6, de 9 de março de 2022. Só para a gente ver a nossa dinâmica aqui, o professor Vitor Paro, hoje ele vai ficar de castigo aqui. As pessoas vão falar à mesa, o microfone estará aberto a todas e todos para fazer um pronunciamento, e o professor Vitor Paro será o último a falar aqui hoje. É um castigo para ele, né? Que quando a gente está nas aulas do professor Vitor Paro, ele dá as broncas na gente. Hoje ele é o último a falar aqui. Mas todos falarão. O microfone está aberto a todas e todos. Eu devolvo a palavra aqui para o Márcio Vidal, professor Márcio Vidal, para fazer as honras do cerimonial, né? Chamando as pessoas para fazer a sua palavra. Então, com a palavra, a professora Iracema. Você vai estar lá ou vai aqui? De lá. Mas... Pode vir aqui, por favor.
20 minutinhos, é isso? Acabaram de me falar que eu tenho 2 minutos, gente. Como que a gente pode resumir o Vitor Paro em 2 minutos? Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra para mim estar aqui, em representação à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde eu fiz meu doutorado orientada pelo professor Vitor Paro. Temos muitas coisas para falar do Vitor, né? Mas eu acho que eu destacaria 2, 3. Primeiro que todo mundo... Não, essa eu vou deixar por último. A primeira é que acho que todo mundo sabe aqui que o Vitor é a maior autoridade em termos de pesquisas sobre administração escolar e gestão educacional democrática no Brasil, né? Acho que todo mundo presente sabe disso. Eu aprendi com o Vitor, no meu doutorado, que para falar e para elaborar, avaliar políticas públicas educacionais, precisa conhecer o chão da escola pública, né? Então, ele sempre nos convoca, né, aos orientandos e orientandas a essa necessidade fundamental, conhecer a escola para aí poder falar de política e gestão educacional. E, por último, dentre tantas outras coisas que eu gostaria de falar, é que todo mundo acha que o Vitor é bravo, não é isso? Ele é mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, olha, está ali a filha dele confirmando, né, que ele é bravo. Mas o Vitor é uma doçura, né? É um bravo doce, acolhedor, né, que realmente pega na mão das pessoas que entram para ser suas orientandas, seus orientandos, com muita paciência, generosidade e rigorosidade, né, que esse conjunto, paciência, generosidade e rigorosidade, fazem parte do que é o ato educativo, né? Então, não se educa sem rigorosidade. E ele pega na nossa mão, né? A gente leva lapadas do Vitor no processo de pós-graduação e de graduação também, né? Talvez aí o Rubão vá ter histórias sobre isso, mas ele pega na mão da gente para trilhar esse caminho da rigorosidade na pesquisa. Então, parabéns ao vereador Celso Gianazzi por essa iniciativa necessária, né, de conceder ao nosso querido, agora professor emérito também da Faculdade de Educação, o título de cidadão paulistano. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui na mesa, estar nessa sessão com todas e todos vocês. Vida longa ao Vitor e que nós, né, que fomos orientandos dele, de certa forma, temos aí a honra e a responsabilidade de dar sequência a esse legado. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Celso. Muito obrigado, professora Iracema, também, com esse depoimento, de quem conhece muito essa trajetória do professor Vitor Paro. E eu chamo agora para fazer uso da palavra o professor Rubens Barbosa Camargo, professor Rubão, professor da USP também. Bom, boa noite a todos, a todas as pessoas que estão aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Celso. Parabenizar pela iniciativa tão merecida, né, de cidadão paulistano para o professor Vitor Paro. E o meu depoimento, por ser muito breve também, é de reconhecer a enorme contribuição que o professor Vitor deu para a educação nacional e para a pesquisa em educação e a pesquisa em administração escolar, por conta dos seus posicionamentos e da sua visão de mundo com relação a uma perspectiva que eu chamaria de uma visão marxista, humanista, e com muita
humildade ao tratar as questões mais fundamentais da escola pública no Brasil. Eu entendo, Vitor, que a tua contribuição no primeiro livro, que acho que não foi o primeiro, né? Você tem algum anterior, mas que ele serve, inclusive, como referência para um monte de concursos públicos no Brasil e em São Paulo, na rede estadual, na rede municipal, tá? Que, de uma certa maneira, representou uma inflexão do ponto de vista da teoria sobre administração escolar no Brasil, que, de uma certa maneira, inaugura a perspectiva de uma gestão democrática. Então, com os pressupostos que se teve, com a forma de ver a escola, de como ver com os seus referenciais, né? Gramsci, Marx, e com a capacidade de ver a dificuldade de como da escola pública ter um rumo definido por uma perspectiva de maior participação de todos, dos pais, dos alunos, dos professores, da comunidade escolar, ele serviu como uma inflexão no pensamento nacional, que depois também deu origem, eu diria assim, claro que isso também, muita gente brigou por isso e foi consagrado na nossa Constituição Federal de 88 como sendo um dos princípios da educação nacional, pelo menos para as escolas públicas, né, do princípio da gestão democrática. Então, eu acho que essa contribuição, essa tua leitura de mundo, né, essa tua leitura de escola, que tem como perspectiva sempre a formação de sujeitos que podem interferir no processo histórico, que podem, ao ter consciência, numa perspectiva também freiriana, né, de entender o mundo e agir sobre ele, ele se reflete numa condição de formação de um monte de gente, na graduação, na pós-graduação, na forma de seleção de pessoal para concursos públicos, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores, e que isso é uma marca que eu diria que é um orgulho meu de ter sido também seu aluno, seu orientando, uma marca de quem está convivendo como amigo também, de estar sempre pensando numa perspectiva de fazer esse país um país melhor. É isso. Obrigado, professor. O Vitor falou vulgo Rubão, né? Professor Rubens colocou algo muito, muito importante e muito significativo aqui na palavra, professor Rubão, da gestão democrática, né? E eu lembro que, agora bem recentemente, o professor Vitor Paro participou de uma audiência pública que nós fizemos aqui do PL 573, que é um PL de uma vereadora aqui que senta numa dessas mesas, dessas cadeiras aqui dessa casa, que quer terceirizar a gestão das escolas municipais e joga fora todo o princípio da gestão democrática. O professor Vitor Paro participou, deu uma bronca geral na audiência pública, ele sempre também participou, mas o professor Vitor Paro deu uma bronca geral porque, ao colocar uma organização social para gerir uma escola, acho que o professor Vitor Paro vai falar um pouco sobre isso aí, é um absurdo completo. Então, a defesa da escola, da gestão democrática da escola pública é fundamental para que a gente tenha uma escola pública de qualidade. Deixa eu passar aqui, então, chamando agora a Laura Paro, que é filha, né, do nosso grande professor Vitor Paro. A Laura vai falar muito dele aí, né, Laura? Pode contar tudo. A sua mãe falou que pode contar tudo. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer e uma surpresa estar aqui. Eu vou falar pouco, porque a gente tem pouco tempo, então não vou entregar tudo. Mas depois eu entrego. Mas, como a professora Iracema falou, ele tem essa fama de bravo, né? Eu sei um pouco o que é isso, porque eu tenho essa cara de brava, que eu herdei dele, e todo mundo acha que eu sou brava, mas no fundo, eu sei de histórias de pessoas que fugiram das aulas do meu pai, que simplesmente, quando sabiam que era ele que ia ser o professor daquela matéria, daquela cadeira, fugiam, mudavam de horário, tentavam ver outra opção justamente por causa dessa fama.
Essas pessoas perderam o que hoje eu sei, né? Eu, enquanto filha, para mim era muito difícil enxergar o quanto ele era importante, o quanto ele vinha construindo, né? Todo esse trabalho que ele fez e o tanto que ele contribuiu para a educação. E hoje eu vejo o quanto essas pessoas que fugiram das aulas dele perderam, né? De poder ter um conhecimento. E apesar das broncas e dele ser bravo, eu acho que ele nada mais merecido do que essa homenagem aqui hoje. Ele sempre brincou comigo, falou que eu tenho sotaque de Moca. Ele tem uma filha paulistana e agora ele também vai poder ser paulistano e eu vou poder dar uma zoada com a cara dele e ele vai ter que adquirir o sotaque agora, porque ele é oficialmente um cidadão paulistano. Então, parabéns, eu fico muitíssimo orgulhosa. Acho que eu posso falar aqui em meu nome, em nome da minha mãe e da minha irmã também, que não está aqui. E parabéns, papai. Eu devolvo aí a palavra para o professor Márcio Vidal, fazendo as honras do mestre de cerimônia. Quem nunca quase chorou na aula do Vitor Para, né? A gente vai colocar o vídeo, antes de passar a próxima fala da mesa, a gente vai intercalar aqui com uma mensagem que foi enviada via audiovisual. Eu sou supervisora da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo e estou muito grata pela oportunidade de estar falando aqui com o professor Vitor Para, nessa cerimônia tão importante de entrega do título de cidadão paulistano. Peço desculpas ao professor, que eu não posso estar pessoalmente, eu estou me recuperando de uma cirurgia, mas eu não gostaria de perder esse momento tão singular e tão importante. E que bom, né, que os mandatos do vereador Celso Gianazzi, do deputado Carlos Gianazzi, através também da iniciativa da professora Luciene, que bom que nós podemos fazer essa homenagem ainda com o professor aqui conosco, celebrando com a gente a sua vida e o seu trabalho tão significativo. E nessa grande oportunidade, eu escrevi um texto que eu mandei para o professor, que representa o que eu penso sobre sua figura e sobre o seu trabalho. Quero destacar a importância do seu trabalho na educação na cidade de São Paulo. Para além de suas muitas contribuições acadêmicas no campo da pesquisa científica, as quais nos forneceram uma vasta fonte de conhecimento e de reflexão sobre a prática docente e sobre a administração escolar, eu quero destacar a relevância da sua atuação como professor. Sim, Vitor é um grande professor. A sua obra, os seus livros, revelam a mesma didática expressada em suas aulas, palestras e encontros formativos. O professor Vitor Para consegue explicitar de maneira compreensível e objetiva, em todas as suas experiências de formação, a importância da atuação e reflexão crítica por parte de nós, educadores e educadoras, em todas as funções que exerçamos dentro de uma escola, especialmente na gestão escolar, que é o grande pilar do seu trabalho. Teoricamente, o próprio trabalho do professor já defende a importância da atuação do gestor escolar, sobretudo da escola pública. Entretanto, eu quero enfatizar a relevância prática do seu trabalho. Atuo na rede municipal de ensino como gestor escolar há alguns anos e desde 2017 atuo como supervisora das escolas municipais. E é a partir desse olhar que gostaria de enfatizar a relevância do trabalho formativo do professor Vitor Para. O reconhecimento de suas contribuições acadêmicas tem sido verificado dentre a maioria dos gestores municipais. Não somente porque a obra do professor Vitor tem sido bibliografia obrigatória dos últimos concursos públicos, mas também porque o trabalho do professor está presente na prática de inúmeros gestores, sobretudo na prática daqueles que buscam subverter a lógica do sistema que estabelece a hierarquização das relações e a burocratização das ações na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. O trabalho do professor Vitor Para tem se consolidado em muitas escolas municipais a partir da base, contrariando as políticas públicas autoritárias e alienantes. Educadores e educadoras têm buscado consolidar práticas diferenciadas, conforme o contexto do seu território,
em uma perspectiva democrática construída com e para os estudantes. É impossível dicotomizar o trabalho do professor Vitor Paro do trabalho do professor Paulo Freire. Inclusive, quero manifestar aqui que foi nos encontros do GEPAI, na USP, ao qual realizamos o estudo da pedagogia do oprimido, que passei a compreender muito mais os conceitos apresentados nesta grande obra pelo mestre Paulo Freire. Inclusive, presto minha gratidão ao professor GEPAI em minha pesquisa de mestrado e em outras publicações que surgiram em seguida. E eu digo que é impossível não associar o professor Vitor Paro ao professor Paulo Freire, porque os próprios educadores e educadoras que eu mencionei anteriormente, estes e estas que lutam em defesa da qualidade social da educação, a partir da sua própria transformação como gestores educacionais, explicitam suas bases teóricas realizando essa óbvia associação. Então, vou finalizando minha fala, expressando ao professor Vitor a minha gratidão, não somente pela contribuição à minha formação pessoal, à minha visão de mundo e sociedade, porque, como dizia Paulo Freire, a minha prática como educadora está muito molhada, ou melhor, encharcada da teoria e contribuição acadêmica de Vitor Paro. Mas também agradeço pela sua contribuição a toda a educação pública municipal na cidade de São Paulo. Nós, freirianos, e agora peço licença para usar o termo pareanos, nós nos encontramos nas diferentes ações de formação de educadores e educadoras, nos encontramos nas greves e manifestações críticas em defesa da escola pública, nos encontramos nos movimentos sociais que participamos, nos encontramos em mandatos populares como esse, ocupando os espaços exercendo nossa obrigação cívica e, principalmente, nos encontramos junto aos alunos e alunas da rede municipal, com muitas dificuldades ainda, é verdade, mas com muita luta, na tentativa de construir uma escola pública, democrática, inclusiva, emancipatória e crítica, que venha de fato a contribuir na formação dos sujeitos que construirão a tão sonhada justiça social. E para encerrar, quero expressar, professor, que quando uma ou um de nós, seus alunos, ouvintes, leitores, enfim, quando um de nós, pareanos, tocados pela sua formação, estamos junto aos educandos ou junto às famílias, tentando construir uma nova relação na escola pública, tenha certeza que você está lá junto com a gente, fazendo a diferença e transformando a educação. Agradeço, professor, por toda a sua contribuição e parabéns. Olá a todos, aqui me fala Bruno Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e com muita honra, amigo e orientando do Vitor Henrique Paro. Hoje a cidade de São Paulo faz um justo reconhecimento, transformando em cidadão paulistano, concedendo o título de cidadão paulistano ao gigante da educação brasileira, que é o Vitor Henrique Paro. Eu quero agradecer à Câmara dos Vereadores de São Paulo, quero agradecer em especial o vereador Celso Janazzi, por reconhecer a obra e a vida do Vitor Paro e engrandecer a cidade de São Paulo, concedendo a ele o título de cidadão paulistano. O Vitor mudou a história da administração escolar no Brasil quando demonstrou que a administração escolar tem que ser orientada pelas ciências da educação, em especial pela pedagogia, e que a administração escolar tem que ser orientada às finalidades da educação. Essa é uma revolução absoluta na forma como se pensa a administração escolar. Mas a principal característica do Vitor é que, além de ser um grande pensador, ele é uma pessoa extremamente coerente na maneira como ele leva a vida. Então, como eu já disse aqui, ganha a cidade de São Paulo por ter o Vitor como seu cidadão. E, Vitor, quero te dizer com todas as letras aquilo que eu já te disse várias vezes. Te amo, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua obra. E espero que você tenha muitos e muitos anos de vida para continuar ensinando a gente a importância da luta pelo direito à educação. Um beijo, tamo junto. Obrigado, Celso, parabéns pela iniciativa. Então, nós,
os pareanos. Seguimos aqui a nossa cerimônia. E agora passar a palavra à professora e supervisora da rede, Luciene Cavalcante. Então, vai haver uma troca. Queria chamar aqui, então, o Carlos, diretor de escola, para fazer uma saudação aqui da MF Senador Pompeu de Toledo, Caio Pompeu de Toledo. Boa noite. Uma surpresa para mim, um orgulho, porque esse cidadão que está aí não mudou só a minha vida, mudou a vida de milhares dentro do Caio Sérgio. Por quê? Porque ele deu lógica àquilo que a gente pensava, àquilo que a gente sonhava, e deu metodologia. O Vitor é um coração fraterno que poucas vezes vi. Como Iracema destacou, rigoroso, né? Numa das primeiras reuniões que eu fui, eu vi uma bronca que ele deu num colega, que estimo muito, o Peter, por conta do rigor que tem que ter com o estudo do estrito sensu. E assustou. Mas eu vou pegar uma frase do Peter, né? Que o Vitor é uma grande nona italiana. Bate, mas põe no colo. Eu acho que a maior alegria que tem é de ter uma pessoa desse tamanho, dessa nobreza, e você poder chamar como amigo e de coração. O Vitor é uma inspiração e, como a Adriana falou, é um orgulho ser um pariano. Obrigado, boa noite. Aproveitando a palavra aberta ao Carlos, mais alguém aqui à frente, né, que gostaria de falar? O Peter. Ah, por favor. Ah, foi citado. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Peter, eu sou diretor de escola no litoral de São Paulo, aluno do Vitor. E aí, quando o deputado Janazzi me ligou e confirmando, né, se eu viria, eu falei, lógico, eu não vou perder essa oportunidade, né? E aí, Celso, aproveitando também o ensejo, essa luta que vocês viveram aqui na Câmara, com relação à terceirização da educação, eu pensei no que falar, falei, eu vou tentar trazer uma fala, um depoimento bem pessoal, de quando eu conheci o Vitor, né? Como é que eu conheci, cheguei até o Vitor? Bom, na época a gente estava empenhado numa luta com alguns companheiros lá da Baixada Santista contra a terceirização de serviços na escola pública, né? E a gente tinha os nossos heróis, né, da faculdade, que era Paulo Freire, Saviani, Vitor Paro, e a gente falou, pô, a gente precisa trazer um nome de peso para ajudar na nossa luta, porque a gente está perdendo, né? E aí a gente falou, pô, mas a gente conseguiu aprovar no coletivo, né, o nome do Vitor, e só que a gente pensou, poxa, ele nunca vai vir, né? Porque é uma estrela da pedagogia, né? E a gente entrou em contato com ele, ele topou, ele foi lá na Baixada, de graça, não cobrou palestra. A gente não tinha recurso nenhum, a gente colocou ele numa Kombi velha, enferrujada, e ele foi, né? E a partir daquele momento, a gente conseguiu, principalmente, acho que isso que foi o que me marcou mais, e falo também em nome dos companheiros lá da Baixada, que a gente já tinha uma admiração pelo pesquisador Vitor, né? Mas aí o homem Vitor, a gente... eu não tenho nem como expressar o que eu sinto pelo Vitor, porque essa experiência foi a primeira, né? A grandiosidade dele, né? E a humildade e principalmente a militância do Vitor, né? Pela educação. Então, assim, dividindo com vocês essa experiência, eu digo que, Vitor, você é muito importante para a educação brasileira.
Agora, essa homenagem é mais do que justa, né? Mas tenha certeza, como o Carlos falou, e você tem uma importância que talvez você não tenha noção na nossa vida, na minha vida, tá? Eu estou muito, muito feliz de estar aqui e poder te dar esse abraço, tá bom? Palavra aberta. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, prosseguimos aqui com a mesa. A palavra, agora sim, da professora e supervisora de ensino da rede municipal, Luciane Cavalcante. Ninguém começa a ser professor numa quarta-feira, às 16 horas da tarde. Ninguém nasce professor, ninguém nasce marcado para ser professor. A gente se forma enquanto educador permanentemente na nossa prática e na nossa reflexão sobre a nossa prática. Paulo Freire. E com essas palavras do nosso grande mestre Paulo Freire, quero começar aqui a minha intervenção em homenagem a esse grande educador, um dos maiores educadores do Brasil, do mundo, que é o professor Vitor Henrique Paro. E que é o professor de todos nós. Ele é professor, ele foi professor dos meus professores, ele foi professor de um dos políticos, o político que eu mais admiro no mundo, que é o professor Carlos Gianazzi. Então, ele é essa figura. E é tão importante isso, porque, vejam bem, a maior autoridade, como a professora querida Iracema disse aqui, em administração e gestão escolar do nosso país, da nossa história, é um marxista. Isso é o nosso país, esse é o nosso país. A nossa maior autoridade é esse professor que é marxista. Eu acho isso maravilhoso. E uma outra ideia fundamental que, principalmente, os últimos ataques à educação e aqui no enfrentamento que a gente faz na Câmara, no Congresso e também na LESP, um ensinamento fundamental do professor Vitor Henrique, que não existe escola pública sem gestão democrática. E esse ensinamento ele é balizar para a gente pensar na contribuição enorme que o professor Vitor traz para a escola pública, para a luta em defesa da escola pública. A obra dele, eu me lembro, enquanto estudante de pedagogia, por dentro da escola pública, quando eu li essa obra, o quanto ela me impactou, por ela trazer fundamentos e elementos muito imprescindíveis para a gente pensar a gestão democrática, para a gente lutar contra o autoritarismo, o quanto a gestão e ele vai, durante toda a obra, ele vai colocando: se há autoritarismo, não há educação. Que todas as relações que existem na escola são relações pedagógicas e, portanto, mediadas pelo diálogo, pela democracia. Se assim elas não forem, não há educação. Não há. E ele vai defendendo essas ideias. E depois, uma outra obra, e aí foi com o Rubão, uma aula do Rubão, do seminário de política, a gente estudou o livro dele, Reprovação Escolar, Renúncia da Educação. Eu enlouqueci, enquanto professora, quando eu tive contato
com essa obra, porque daí ele vai evoluindo ainda mais nessa defesa radical da escola como espaço de democracia e, portanto, de coletividade. E ele vai trazer um conceito que é tão importante, que é dizer assim, olha, por que está errado a gente reprovar um estudante? Porque todo o processo que ele está inserido é coletivo. São vários os agentes, os atores, os sistemas que estão envolvidos nesse processo. E quando a gente reprova o aluno, a gente individualiza toda essa responsabilidade pela educação. E esse é um conceito, pode parecer simples do jeito que eu estou falando, mas é porque ele foi muito bem elaborado, muito bem pensado. E a gente que está no chão da escola pública, né? Eu estou há 22 anos na escola pública, a Adriana, minha companheira de trabalho, o Carlos aqui também, meu companheiro de rede, a gente enfrenta esse debate. Porque esse debate ele só existe dentro da escola pública, que é onde Anísio Teixeira falava, né? A máquina da democracia, da cidadania. E o professor Vitor Paro ele vai trazendo todas essas lições fundamentais. E quero aqui também falar uma terceira lição que o Vitor, agora mais recentemente, me formou também, me formou como professora o tempo todo, que é a ideia de como a gente pode trazer o capital para a educação. O Vitor é uma pessoa que faz uma defesa de uma educação anticapitalista. E aí a gente fez esse curso com o professor Vitor Paro, um curso que, em 48 horas, teve mais de 3.000 inscrições, não só do Brasil, de várias cidades do Brasil, mas do mundo. Teve gente da África, de todos os lugares do mundo, querendo fazer uma aula, participar de um curso de formação com o Vitor Paro. Isso para vocês terem uma dimensão de quem é essa pessoa, que a gente está aqui, a magnitude dele. E esse curso me ajudou muito, porque assim, nosso momento que a gente atravessa no nosso país é um momento onde o capital avança e onde o serviço público e os servidores públicos foram eleitos como inimigos, a serem destruídos. E por uma razão muito simples. Porque a lógica que está dentro do serviço público, da escola pública, não é a lógica do lucro. A escola pública não funciona para essa lógica de dar lucro. Ela funciona para garantir um direito fundamental. E isso que o sistema não suporta, e é por isso que nós somos tão atacados. E durante esse curso que eu pude fazer de formação com o professor Vitor Paro, Capital para Educadores, para Professores, eu fui entendendo ainda mais, me apropriando ainda mais de argumentos para poder fazer a defesa da escola pública, que não é fácil, porque a todo momento a gente enfrenta um assédio, um ataque que é moral, que é na nossa honra, que é na nossa dignidade, não apenas nas condições materiais. E aí, já para ir encerrando aqui a minha intervenção, dizer da quarta lição, que eu acho que o professor Vitor, talvez essa seja a mais importante, que ele me ensinou e me inspira, é dizer que a competência e a participação do Vitor na história da educação do Brasil, ela se fundamenta num profundo conhecimento científico, mas que ele é científico porque ele tem lado, porque ele está radicalizado numa crítica a como as coisas estão organizadas e nessa injustiça brutal
que esse sistema, essa realidade, essa materialidade nos traz, e que esse conhecimento científico ele nos serve e nos potencializa para fazer a luta e os enfrentamentos que são necessários. E para fazer esses enfrentamentos necessários, lembrando que não era, né, o projeto não era a gente estar aqui, o projeto era que a gente tivesse morrido na pandemia, né? Depois, a fome avançando no nosso país de uma forma avassaladora, o desemprego, a desesperança. Então, eles tentam nos atacar de todas as formas. Então, para a gente poder estar nesse mundo de uma outra forma, a gente precisa desse conhecimento, um conhecimento que é científico, porque ele tem esse lado, que é o lado dos oprimidos, dos excluídos, que tem consciência de classe, que se coloca, portanto, enquanto um sujeito que é histórico e que tem a possibilidade da mudança, mas que, para fazer essa mudança, a gente tem que ter muita coragem. A gente tem que ter casca dura, porque a gente vai apanhar muito. Então, quando o professor Vitor vem e fala e cobra a rigorosidade que a gente tem que estudar, é porque a gente tem que mesmo. Porque quem nasceu na classe trabalhadora tem que estudar muito. Essa é a nossa principal arma. E a gente tem que ter muita força, muita coragem. Porque senão a gente não aguenta, a gente sucumbe. E a gente tem que fazer isso de forma organizada e coletiva. Então, de todos os ensinamentos que eu aprendi com o professor Vitor Paro, a coerência e a coragem, né, de fazer os enfrentamentos necessários, de falar o que precisa ser dito, de não se omitir. O professor Vitor Paro é uma pessoa, né, com toda a grandiosidade acadêmica que ele tem, professor emérito hoje da USP, ele nunca se omitiu de um debate. Ele nunca se omitiu de dizer se isso estava certo ou se isso estava errado. Durante a pandemia, me lembro, a gente fez greve de 100 dias, a gente fez tanta coisa, e o professor estava lá, né, falando, orientando a gente, nos formando, nos dizendo como que a gente tinha que interpretar esse momento histórico. Então, é sobre isso, é usar esse conhecimento, essa competência, ela se funda não só no conhecimento científico, mas no conhecimento científico que está a serviço da humanidade, e por isso que ele é tão competente. Então, é um orgulho, é uma honra estar aqui hoje, estou muito feliz. E assim, professor, eu quero agradecer muito, né, agradecer a sua família, porque o número de obras que o professor tem, da militância, porque o professor é um militante em defesa da educação. E todo mundo que convive com militante sabe como é que é. É um projeto que envolve toda a família, porque são horas e horas que você deixa de conviver com as pessoas que você ama para poder se doar a esse amor que é universal. Então, quero agradecer também a sua família. Estou terminando, falei que eu não ia chorar. Enfim, então, viva a vida e a obra do nosso querido professor Vitor Paro. Que bom que você existe, professor. O professor Vitor foi falado aqui diversas vezes por diversas pessoas que aqui vieram, dessa braveza. Quem vê, né, pensa aí o quão mal ele é, mas, na verdade, ele quer tirar a gente do conforto desse lugar do educador que traz o conhecimento, né, e que não dialoga com o mundo, que não aprende com os alunos e com a comunidade. E quando ele fala que o aluno só aprende quando quer aprender,
ele está falando isso para a sociedade, para os professores, para a gestão pública, para as políticas públicas, para que crie uma educação que faça com que os alunos queiram aprender. Então, acho que esse desconforto dessas brigas que o professor Vitor carrega tem a ver porque ele quer um educador e uma educadora que saiba disso, que saiba como ensinar os seus alunos, que saiba como fazer com que os alunos se interessem pela educação, que eles percebam por si essa transformação que a professora Luciene falou aqui, desse lugar da classe trabalhadora e da importância da educação, que precisa ser percebida por essa criança, por esse jovem, né? E também, até inclusive pela EJA, né? Pela educação de jovens e adultos, dos mais velhos, que tiveram sua educação negligenciada, para então voltar posteriormente para a educação. Então, o Vitor Paro, eu fiz esse curso que a Luciene citou, do Capital para Educadores, que vai virar um livro a ser publicado nos próximos dias, que nos fez infiltrar em Marx, pensando a educação, pensando o educador, pensando a educação pública e na perspectiva dita por Marx, e lendo o original e lendo as interpretações dos conceitos do próprio professor Vitor. E a gente viu dessas 3.000 inscrições, que foi para nós assustadoras, porque assim, a gente não esperava, e o número de vagas eram limitadíssimas, eram 20 vagas para 3.000 inscrições, né? Então, foi uma concorrência muito grande, e teve até gente de Angola e de outros países que se inscreveram. Nós até tentamos oferecer a essas pessoas a oportunidade, mas a internet, né, entre os oceanos, não deu muito certo. Mas o que mostra que o professor Vitor e a sua pedagogia pariana, agora usando a palavra da professora Adriana, ele nos inspira, assim, porque falo do lugar do professor, não do lugar do gestor, mas a gente percebe, enquanto professor, a diferença de quando a gestão é democrática, quando a gestão não é nada democrática, é antidemocrática e trabalha contra a educação. O professor Carlos, que veio aqui também dar o seu depoimento, o diretor de escola da MF, na verdade eu falei Caio, mas é Sérgio Pompeu de Toledo. Há 15 dias atrás, nós oferecemos o título também a Bela Gil, e os alunos do Carlos vieram e cantaram e fizeram uma apresentação. E a escola dele tem estúdio de música, tem rádio no meio do pátio. Enfim, os alunos fazem o que querem, brincadeira. Eles estão todos pautados na lógica de uma educação democrática, de uma educação que visa o aprendizado, que visa despertar o interesse pela educação, né, na sua formação plena, assim, de cidadão e de cidadã. Então, agradeço também ao professor Vitor Paro, né, por esses ensinamentos, uma pessoa que eu tive contato pessoal há pouco mais de um ano, somente o conhecia por suas obras e por seus livros, né? Então, conhecê-lo de perto deixa a sua obra muito mais viva, e a gente compreende mais, assim, essa sua percepção de educação que liberta, né? Assim como Paulo Freire falava. E eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento e de estar aqui agora. Dito isso, passo a palavra, então, para as considerações do vereador Celso Janazzi, e depois entregaremos o título de cidadão paulistano. E o Vitor só fala depois. Se segura. Professor Vitor Paro está se mordendo aqui, falando, quando eu falo, calma, professor Vitor Paro. Hoje
Hoje é esse castigo, você vai ser o último a falar mesmo. Mas eu sei que a gente sabe que você vai dar uma aula aqui para a gente, né? Vai dar um puxão de orelha, vai dar uma aula, mas você vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu agradecer também a presença de todos, falando aqui dos colegas da mesa, né? O professor Rubão, a fala do professor Rubão, da Laura, né, que é filha do Paro, da professora Iracema, o Vitor Paro está aqui, da Thaís, né, que é a esposa, da professora Luciene Cavalcante, do professor Márcio Vidal, que está fazendo as honras hoje de um cerimonial aqui. Agradecer também o cerimonial da Câmara Municipal, que está nos apoiando. Mas dizer um pouquinho da ideia, né? Quando surgiu a ideia, acho que foi falado muito aqui do aspecto pedagógico, do aspecto científico do professor Vitor Paro. Agora, falar um pouco da ideia de quando surgiu de propor o título de cidadão paulistano aqui, não é uma iniciativa, na verdade, foi ideias do professor e deputado Carlos Janazzi, seu aluno, o professor Vitor Paro, e da professora supervisora da rede municipal, Luciene Cavalcante, que eles, além do seu grande trabalho, a gente coloca um momento ímpar que a gente está vivendo, a barbárie que nós estamos vivendo, um buraco obscuro, né, da nossa sociedade, que nós caímos nesse buraco, e trazer a pauta da educação, alguém que vive a educação, alguém que trata a educação com a importância que ela deve ser tratada, e sem a educação a gente sabe que não há transformação social alguma, né? Só através da educação é que se faz isso, que nós temos, assim, a cidade de São Paulo tem a honra de homenagear, né, e homenagear com um título de cidadão paulistano o professor Vitor Paro. E dizer também que aqui na Câmara Municipal, quando a gente vai ofertar, professor, um título de cidadão paulistano para uma personalidade aqui na cidade de São Paulo, essa iniciativa ela é proposta aqui na Câmara Municipal e ela é votada aqui pelos 55 vereadores e vereadoras dessa casa. E o professor Vitor Paro, ele não foi unânime. Ele não foi unânime, porque tem parlamentares bolsonaristas na casa que votaram contra o professor Vitor Paro. Isso mostra que o professor Vitor Paro ele está no caminho certo, está no lado certo da história. Então, mas há uma aclamação, né, um professor com esse trabalho magnífico, extraordinário. Quando a gente vai procurar algum trabalho do professor Vitor Paro, dá um trabalho de procurar os seus trabalhos, porque são páginas e páginas para a gente encontrar o seu trabalho. Tantos são os artigos, os trabalhos, não pela quantidade, mas pela qualidade do trabalho que você deixa aqui para nós, esse legado que você nos dá aqui, como disse também a nossa colega, supervisora Adriana, né, que falou que é uma lição que você nos dá aqui. Então, é uma honra, não é a Câmara Municipal, mas é a cidade de São Paulo que te dá esse título, né, que reconhece esse título de cidadão paulistano a você. E o professor Vitor Paro, a Iracema me lembrou bem aqui, o Daniel, ele falou uma coisa, mas não falou o defeito do professor Vitor Paro. Ele está falando muitas qualidades, mas ele tem um defeito, ele é São Paulino. Ele está feliz pelo São Paulo estar na final aí, ele é São Paulino, mas é uma brincadeira. Então, é uma honra, professor Vitor Paro, poder ter você como cidadão paulistano, ter você como um grande educador do nosso país, ter você ao nosso lado na luta contra a barbárie que nós estamos vivendo no nosso país. Eu gostaria de... Cadê o deputado Carlos Janazzi, professor deputado Carlos Janazzi, anunciar também a chegada do professor Carlos Janazzi e já passar, né? Já passar para o nosso professor, deputado Carlos Janazzi, a fala. Antes de passar, Carlos, antes de passar para o Vitor Paro, o professor Vitor Paro está ansioso aqui para falar. É mesmo. Boa noite a todos e a todas. Um prazer enorme estar novamente aqui na Câmara Municipal, dessa vez participando dessa homenagem ao nosso querido professor Vitor Henrique Paro. Foi meu professor, tive aula com ele na USP, na Faculdade de Educação, em 1992. Eu fazia o mestrado lá e tive a oportunidade de conhecê-lo. Já conhecia a obra dele, os livros, e o Vitor Paro me ensinou muitas coisas, inclusive a ser mais disciplinado com os horários. Me lembro, vou falar aqui porque estamos entre amigos, vocês sabem que ele é rigoroso, ele é bravo.
Vitor Paro não dá moleza, não, para indisciplina. Eu me lembro que eu dava aula na faculdade, na Unisa, antiga OSEC, e trabalhava também na rede pública de ensino e fazia o mestrado. Não sei como eu conseguia, mas consegui. Né? Não tinha bolsa, não tinha financiamento, e eu sei que eu chegava atrasado, às vezes, na aula do Vitor Paro. Era uma aula que na parte da tarde, né? às 14 horas. E uma vez, acho que ele não se lembra, mas eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem que eu cheguei atrasado, acho que a segunda ou terceira vez, ele parou a aula e me deu uma bronca pública. Nunca mais cheguei atrasado. Nunca mais. Aprendi a... Hã? Foi chamada de atenção. Exatamente, mas ele me chamou a atenção e foi bom, porque daí eu me disciplinei em relação ao horário. Mas, olha, o Vitor Paro, ele tem muitas qualidades, mas uma delas é a coerência, porque também, ainda nesse curso, Vitor Paro, professor, eu comecei a reler Karl Marx, porque eu tinha feito a leitura de alguns trechos do Capital, tinha lido já o Manifesto Comunista, mas, por incrível que pareça, na perspectiva da Igreja Católica da Teologia da Libertação, que eu fui fruto desse movimento. Lá na região da Capela do Socorro, eu tive a sorte de, na nossa paróquia, ter um padre marxista, padre José Pegoraro. Então, nós líamos a obra do Marx, fazíamos estudos, mas depois eu li nas suas aulas, eu comecei a ler com mais profundidade, com mais atenção, de uma forma mais, eu diria, científica, e comecei a entender ainda mais a importância do Marx. Mas o professor Vitor Paro, ele me lembra muito aquele livro do Vladimir Safatli, tem um livro dele que é A Esquerda que Não Teme Dizer o Seu Nome. Vitor Paro é um professor marxista que nunca temeu dizer o seu nome, principalmente nesse momento mais difícil de obscurantismo, de ataque às esquerdas do Brasil. E ele sempre continuou em todos os momentos, nunca se curvou ao neoliberalismo, ao tucanato aqui em São Paulo. Ele sempre fez esse enfrentamento e sempre frisou a importância de Marx na sua obra, nos seus livros, nas suas aulas, nos seus pronunciamentos. Então, queria ressaltar esse aspecto e dizer que também da importância da obra do Vitor Paro para a educação brasileira. Ele está entre os grandes educadores do Brasil, tem uma obra que é lida para quem trabalha com educação e, sobretudo, para quem presta concurso público. Sempre os livros do Vitor Paro são solicitados nos editais dos concursos públicos para a área da educação. Inclusive, hoje, eu queria saudar aqui também o mandato do vereador Celso Janazzi e a Luciane Cavalcante. Vocês conseguiram algo importante, um concurso que já era uma causa perdida, hoje, de professoras da rede municipal. Vocês conseguiram que o Estado, que a Prefeitura fizesse a chamada, e hoje foi a posse dessas pessoas. Eu fiquei impressionado. Lá na Avenida Angélica, naquele departamento da Secretaria da Educação, como que era o nome? O COGEP, que elas estavam tomando posse. Então, a alegria das professoras que estavam tomando posse, muitas delas eram da rede conveniada, e agradecendo muito o vereador Celso Janazzi, professora Luciane Cavalcante, porque vocês foram os responsáveis, Quando ninguém mais acreditava na causa, vocês foram lá, buscaram uma saída jurídica e conseguiram, enfim, com a pressão, que a Prefeitura fizesse a chamada das pessoas aprovadas e, enfim, elas estavam tomando posse no dia de hoje. Mas o Vitor Paro, ele é solicitado praticamente em todos os concursos na área da educação. E só para finalizar, porque eu cheguei atrasado, eu estava numa atividade na Assembleia Legislativa, então vim correndo para cá, eu sei que já está terminando aqui o evento, então não vou também me estender muito, mas é isso, Vitor Paro? Parabéns, viu, Vitor Paro, pelo título de cidadão paulistano. Ele é de Colina, nasceu em Colina, e está recebendo o título de cidadão paulistano hoje. Parabenizar o vereador Celso Janazzi pela iniciativa de fazer essa homenagem a todos vocês que estão aqui
presentes. Viva Vitor Paro! Convido agora todas e todos aqui da mesa, e inclusive o homenageado, para receber o título de cidadão paulistano aqui embaixo. Então, por favor, a mesa se postem abaixo aqui à frente para a entrega do título. Todos aí. Agora, o vereador Celso Gianazzi fará a entrega do título de cidadão paulistano ao professor Vitor Henrique Paro, cidadão paulistano agora, nascido em Colina. Uma salva de palmas. É uma responsabilidade muito grande entregar esse título, Vitor. Então, eu não quero sozinho, é muita responsabilidade para mim. Então, eu vou chamar a professora Luciane Cavalcante e a professora Iracema para me ajudarem aqui nessa entrega desse título para o Vitor. Professor Vitor Paro, que fez questão de, no projeto de lei, ajudar a escrever o argumento de defesa da sua história. Agora, peço que retornem ao local para ouvirmos o professor Vitor Paro. Deixa eu pegar minha colinha. Professor, espera a gente vai descer para poder assistir o senhor melhor. Tá bom. Vamos descer para poder assistir. Para poder fazer as anotações. Eu vou descer para ouvir o professor. Bom, eu não gosto muito de falar de púlpito, eu gosto de falar sentado, mas tá bom. Tá. Bom, gente, boa noite. Eu estou muito feliz. Quero começar fazendo umas correçõezinhas aí. Bravo não, rigoroso. Sempre falei isso. Eu não dou bronca. Eu falo. Esse indivíduo que hoje é deputado estadual, eu me lembro perfeitamente da ocasião. Eu estou dando aula, sendo pago regiamente pelo Estado, com o dinheiro da população, com o dinheiro daqueles que trabalham duro lá, porque os impostos não são os empresários que dão, não. Os impostos é uma parte da exploração que o empresário entrega para o Estado. Eu estou sendo pago por todos esses trabalhadores e eu tenho vários alunos. E num curso de pós-graduação, não é?
de pós-graduação. E, de repente, nós temos uma obrigação: estudar. Você está aqui não é para atender o seu interesse simplesmente, você está aqui sendo pago pela imensa massa da população que não vem ao ensino superior, sequer, quanto mais a pós-graduação. Então, o senhor tem uma responsabilidade diante deles todos. Foi isso que eu falei. Não foi bronca. Foi esse esclarecimento. Quando você chega atrasado, você não está me atrapalhando. Você, primeiro, está atrapalhando a minha função de fazer bem. Segundo, você tem que... Isso, sempre pensei nessa colegialidade. Você tem que pensar nos seus colegas. Você está desrespeitando a eles. Se você não pode chegar cedo, você não pode fazer o pós-graduação. Tem mais gente que pode. Então, o dinheiro do Estado vai ser bem empregue. Então, é essa a responsabilidade. Então, isso é chamado de brabeza. A Laura também falou disso, mas, veja, é um pouco DNA. O meu pai, o meu avô sempre foram assim. Por mais que ele fale coisas que não são bronca, elas viram bronca, é o nosso jeitão. O jeitão de italiano sempre foi de falar assim. Eu teria um monte de coisa para falar para vocês, muita coisa, mas, claro, quero selecionar e hoje eu não vou falar de gestão democrática, tá? Pelas palavras das pessoas aqui, acabaram até me convencendo de que eu realmente mereço um título. Olha só, essa gente é muito convincente, muito pedagógica. Eu já falei bastante sobre isso, então eu queria falar um pouco mais do significado que pode ter para uma pessoa que é agraciada com esse título de extrema relevância, que é ser cidadão paulistano. Primeiro, eu quero agradecer imensamente ao Celso e, claro, também ao Carlos e à Luciene, que foram os autores disso aí. Agradecer imensamente por essa deferência. Se não fossem vocês, por mais mérito que eu tivesse, eu não seria cidadão paulistano. Então, é essas coisas que a gente tem que pensar. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado aos vereadores que votaram em mim. E muito obrigado àqueles que não votaram. Porque se eles votassem, eu talvez recusasse. Fazer igual a Lisete. Lisete foi aprovada por unanimidade, como eu fui agora, professor emérito, falou: quero recontagem dos votos. Unanimidade não dá. Então, agradeço imensamente essa deferência que vocês me fazem. E depois dizer, merecendo ou não, da imensa honra que eu sinto. Eu jamais me senti tão honrado, nem poderia, como hoje, por um reconhecimento. Honrado e feliz, por saber que é um reconhecimento público. É um reconhecimento não por aquilo que eu fiz para José ou para Maria. É um reconhecimento por aquilo que pelo menos julgaram o suficiente para dar esse título, por aquilo que eu fiz para o público, para a população, que é o meu trabalho, que é aquilo pelo qual eu fiquei conhecido e aquilo pelo qual eu imagino que acharam de bem dar como merecimento esse título. Então, isso me honra muito. Então, não só me honra, como me dá uma alegria muito grande, uma satisfação pessoal. Muita gente sonha em ser aclamado ou ser a rainha da Inglaterra, aquela desocupada lá, que agora tem um rei desocupado lá, que fazem tanta festa. Mas não vamos falar mal de ninguém, vamos falar bem só. Tá? É que me dá um pouco de nojo toda essa parafernália que fazem sobre uma pessoa inútil, que viveu às custas da população inteira, que colonizou o mundo inteiro e que, de repente, tem todas essas glórias e essas honras. Tá? Mas, se existe bolsonarismo, isso também existe. Vamos fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Bom,
Então, eu fico muito alegre por isso, por saber que o trabalho que eu fiz é que motivou esse tipo de homenagem. Então, aqui, trata-se de fazer um agradecimento, na verdade, um reconhecimento público de tudo aquilo que passei durante esses 58 anos, acho que é 58, desde 64, que eu estou aqui na capital paulistana. Primeiro, eu quero falar em termos de instituições. Veja, uma vez conversando com uma pessoa do povo que sobrelevava os meus méritos por ter chegado a professor da USP, por ter chegado a isso, por chegar aqui, eu falei, meu filho, não é nada disso. Não é nada de mérito, acaba com essa bobagem de mérito. Eu tive muita sorte. Sorte. As coisas estavam ali, eu peguei, está certo, mas foi muita sorte. Milhares, milhões de pessoas poderiam fazer tudo isso que eu fiz, se existisse igualdade, se existe verdadeiramente igualdade de oportunidade. Então, eu quero fazer o meu reconhecimento aqui, algumas dessas coisas que contribuíram na minha vida, por acaso, na minha vida. Em termos institucionais, a Fundação Carlos Chagas, a PUC de São Paulo e a Universidade de São Paulo. Foram instituições que eu trabalhei, que eu vesti a camisa, mas que contribuíram muito para mim. Eu não posso esquecer como foi importante o Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, capitaneado pela professora Bernadette Gatti, que foi minha madrinha, com quem aprendi a fazer pesquisa. Se não fosse essa chance que eu tive, é mérito meu, eu tive essa chance. Certo? Então, isso foi muito importante. Outra coisa importantíssima, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu sou um filho da PUC, felizmente. Claro, a PUC está vivendo crises atrás de crises. Eu sou um filho daquela PUC que mudou o Brasil. No tempo das diretas já, no tempo das greves e das revoluções, e de bancar a conferência de pesquisas do Brasil, ali na PUC, porque a PUC que foi invadida, certo? Então eu tenho um orgulho muito grande. O pessoal da USP tinha um pouco de ciúme, porque eu me sentia muito puquiano. E, finalmente, a FEUSP, a Faculdade de Educação da USP, que houve por bem agora me conceder o título de professor emérito e que eu tive coisas importantíssimas ali, de pessoas que me ajudaram e que contribuíram para a minha vida. Institucionalmente ainda, eu quero agradecer a uma cidadezinha do interior chamada Colina. A gente brinca dizendo que Colina é uma cidade de primeira, porque se você passar em segunda, você não vê a cidade. Colina, eu nasci em Colina. Nasci na roça. Vivi até os 18, quase 19 anos, na roça. Sabe o que é roça? Roça, sim. Casa de tijolo, um sítio, meu pai era um pequeno proprietário, um sitiante, que não tinha luz elétrica, que não tinha água encanada, que dormia com lamparina, à noite, que lia com lamparina. Então, Colina. Eu não posso deixar de mencionar o mérito desta cidade. Colina que eu tive que deixar. Eu tive que deixar para honrá-la, porque eu não estou sendo homenageado por eu ter feito isso ou aquilo pessoalmente, mas por conta do sentimento público que eu precisava fazer. Colina que eu fiquei muito tempo sem ir lá, já faz agora muito tempo, em que muitas pessoas devem pensar que eu esqueci da Colina. Não, eu existo porque existia uma cidade de pessoas que trabalhavam e que pariram na roça esse filho chamado Vitor Henrique Paro. Eu não posso esquecer isso.
Esses são os meus agradecimentos institucionais. Agora eu quero fazer os agradecimentos pessoais. Em primeiro lugar, a minha família, a família onde eu nasci. As pessoas, quando falam muito dessa ideologia do mérito, se esquece de como cada um de nós depende de toda essa gente. Eu não sabia ali como eu dependia. Eu vivia, eu comia, eu dormia. Mas eu vivia, comia e dormia porque existiam irmãos, pai e mãe, que trabalhavam, que geravam riqueza e que permitia que eu existisse. Eu era o irmão caçula, eu trabalhei na roça, mas eu trabalhei muito menos do que os outros. Eu, para poder, foi o único que teve a sorte. Por exemplo, quando eu terminei o ensino primário, de 4 anos, que a gente andava 4 quilômetros a pé, descalço, e voltar, no ano seguinte, foi inaugurado o ginásio. Então eu pude fazer ginásio. Mas eu pude fazer ginásio e estudar, às vezes fingindo que estava estudando, sabe? Porque a escola tradicional é horrível, ela não dava grandes coisas, embora fosse uma escola considerada de boa qualidade. Hoje eu faço análise sobre essa boa qualidade que ela tinha. A gente aprendia apesar da escola, mas foi importante. Então, os meus queridos irmãos, que calejavam. E eu só estou aqui porque eles calejaram, porque eles trabalharam, eles produziram. Meu pai, minha mãe, que até os 60 e tantos anos ainda rachava lenha. Rachava lenha mesmo, porque o fogão era a lenha. Entendeu? Então, eu tenho que ter esse reconhecimento aos meus irmãos, ao meu pai e à minha mãe. Segundo lugar, os que me acolheram aqui em São Paulo e comigo conviveram. Muita gente. Hoje eu tive um contato com o Japira, que foi um rapaz com quem morei, primeiro numa pensão, aqui na Abolição, pertinho. E depois, num apartamento que a gente alugou, depois eu comprei um apartamento e continuamos dividindo todas as despesas. E me aguentou tanta bobagem, eu sempre fui um cara muito louco. Então, eu tenho que reconhecer a essa gente toda, a todos aqueles que aqui me acolheram. As pessoas com quem eu convivi, meus amigos, de todos eles, minhas namoradas, eu não posso esquecer de dizer que como eu aprendi com as minhas namoradas, todas elas maravilhosas, tá? Mesmo as que me fizeram sofrer, mas aprendi muito e não posso esquecer. Formei a minha personalidade, formei aquilo e hoje, veja que interessante, as pessoas que estão lendo um livro sobre administração escolar mal sabem que foi uma namorada que ajudou a existir esse Vitor com saúde mental. E para chegar ali, ou que foi um amigo, ou que foi, por exemplo, um cidadão desse espião de obra, que eu não conhecia, porque eu morava aqui, numa pensão na rua Jaceguai. E um dia eu tive que pedir 5 cruzeiros emprestados para ele, porque eu não tinha dinheiro para comprar um copo de leite e um pão com manteiga, que foi a minha refeição do dia. Mas não vou ficar enfeitando e romantizando, dizendo que eu passei fome, não. Mas foi um dia que eu me vi em palpos de aranha, que eu não tinha ninguém para me pedir socorro. E eu pedi para um desconhecido, que me emprestou. E que daí 2 dias recebeu de volta. Eu estava esperando para receber um pagamento. Então, eu tenho que agradecer a todas essas pessoas com quem eu convivi. Tenho que agradecer aos meus colegas, especialmente da Faculdade de Educação, colegas queridos, marcantes, personalidades ímpares. Aos meus alunos queridos, não dá para dizer. Se eu for falar o que eu aprendi com os alunos, eu não saio daqui hoje. Só quero fazer uma homenagem ao GEPAI, que está presente e que até hoje eu convivo com eles, e na pessoa do GEPAI,
agradecer a todos os meus alunos e meus orientandos queridos. Estou felicíssimo de saber. Eu tive a sorte de ter orientandos como esses que estão aqui, como o Peter, que ainda não acabou o doutorado, hein? Como o Peter, como a Iracema, o Carlos, que foi meu aluno também. Quem mais tem me orientando aqui? E, claro, o Carlos Celso Gianazzi. O nosso querido Reinaldo lá também, que também teve uma bronca uma vez. Esse já deu uma bronca feia uma vez, mas depois ele compreendeu. Bom, então, a toda essa gente eu quero agradecer. O Rubão. O Rubão é dos dois lados. Ele tanto foi me orientando, como foi meu colega na Faculdade de Educação, pessoa maravilhosa. E parceiro das cachaçadas também, né? Muito bom. Bom, agora eu encerro a minha palavra fazendo um reconhecimento social. A concessão do título de professor de cidadão paulistano não se baseia no fato de eu ter pessoas tão deliciosas. Aliás, antes de fazer o reconhecimento social, eu preciso fazer um reconhecimento. Pulei um cantinho aqui, não apenas da família da onde eu vim, mas da família que eu constituí. Eu sou pai de 2 filhas maravilhosas, que só me dão orgulho. Uma delas nos deu 2 netas lindíssimas, que são toda a alegria da minha vida. Mas antes de fazer o reconhecimento em termos sociais, eu ia fazer depois, mas vou fazer já. Eu tenho que fazer o reconhecimento em termos pessoais, mas que, claro, está impregnado por tudo aquilo que vem depois em termos de reconhecimento social, em termos éticos, filosóficos, políticos, que é a pessoa a quem eu, pessoalmente, teria o maior prazer em fornecer esse título. A pessoa sem a qual eu, pessoalmente, não existiria. A pessoa que me acompanha há muitos anos, como amiga, como companheira, como amante, Thaís Kossoi Paro. Eu não falo por uma questão protocolar simplesmente. Se não é minha mulher, eu não seria isso. Não, falo sincera e convincentemente. Tenho plena consciência. Os meus livros não seriam produzidos. As minhas pesquisas não seriam feitas. As minhas lutas e batalhas na vida acadêmica não sairiam vitoriosas. Se eu não tivesse tido, veja, não é mérito meu. Não é mérito de Deus também, porque eu não acredito em Deus. Por sorte. Então, eu sou um cara de sorte. Não jogo na loteria porque perigo ganhar na primeira. Tá? Eu sou um sujeito de sorte. Eu tive esta pessoa que eu não sei, nem quero saber, me evito completamente pensar o que seria de mim sem a presença dessa pessoa que eu amo tanto. Mas veja, eu quero que vocês compreendam que não é porque eu amo como uma coisa simplesmente eu gosto de fulano, é porque ela é verdadeiramente importante. E ela é verdadeiramente a real cidadã paulistana, se nós pudéssemos dizer aqui. Tá? Bom, tudo isso está emoldurado pelo reconhecimento social. E aqui é o miolo racional, científico da coisa. Cidadão paulistano são todos os explorados desta cidade. Eu fico feliz
por saber que ser distinguido com o título de cidadão paulistano, essa distinção se deve e é devida aos trabalhadores que fazem com que exista uma cidade chamada São Paulo. É aí que eu cheguei ao estudar, ao ter a sorte de ir à faculdade, de ler, de ser tarado por livros, de estudar, de ter tido mestres fantásticos, ter estudado e ter tido a felicidade de abraçar a carreira científica e estudar cientificamente a sociedade. E com isso eu cheguei a contribuições a autores, a filósofos, a sociólogos, a antropólogos de primeiríssimo nível. Mas não podemos deixar de citar aqueles todos que confluem para um cientista que é simplesmente vilipendiado, ideologicamente xingado como ideólogo, coisa que ele não era, não no sentido pejorativo da palavra. Ele era ideólogo no sentido científico, que ele mesmo criou. Essa figura chamava-se Karl Marx. E hoje, o meu trabalho é elucidar. Veja, é aqui que eu acho importante e que eu me estimulo a continuar trabalhando, agora com a responsabilidade de ser cidadão paulistano. Eu, como professor, como educador, a minha função é explicar, é levar as pessoas a compreenderem, é convidá-las a pensarem. Porque a educação tradicional dizia que você chega e ensina e a pessoa aprende. Bom, então não precisa disso, qualquer computador imbecil faz isso. Não, o verdadeiro educador é aquele que se propõe a fazer com que o outro aprenda e queira aprender e se disponha a pensar. E isso é dificílimo. Eu tenho feito de tudo para buscar levar as pessoas a abraçarem uma nova ética. E apenas no século XIX, meados do século XIX, a ciência conseguiu dar condições para que o ser humano possa pensar nessa ética revolucionária. E essa pessoa foi Karl Marx, que conseguiu fazer-nos compreender como cada um de nós dependemos absolutamente de todos os outros, da humanidade inteira. Não era possível isso antes, não era possível isso no tempo de Cristo, nem no tempo da Idade do Ferro em que foi escrita a Bíblia. Com todo o respeito àqueles que gostam da Bíblia, e o respeito é absoluto. Mas quando nós tratamos de ciência, nós temos que ver. Então, tenham crenças, mas fundem sua ética não na crença, não naquilo que alguém falou, um Messias, um profeta, um sabidão. Acreditem naquilo que você comprovou. Isto é ser materialista. Materialista não é contra o espírito, não. Materialista é utilizar o espírito, a sua inteligência, para absorver, compreender o real, a matéria. Essa compreensão da matéria é que vai possibilitar-lhe uma nova ética, que não é a velha ética surrada, e hoje nós percebemos criminosa ética cristã. Não é a ética simplesmente do amor ao próximo, porque eu não dependo apenas do meu próximo. Preciso ouvir um cara destrinchar de tal forma o conhecimento da sociedade para descobrir que cada centavo, cada real ou cada centavo de real que existe, só existe porque existem pessoas trabalhando e num modo de produção capitalista sendo exploradas
tendo pago a sua energia, mas não pago o seu trabalho. Isso é difícil de compreender. Isso precisa conhecer de ciência. É por isso que se utiliza de todas as formas para que ninguém leia Karl Marx, para que ninguém o compreenda. Até façam que ele seja uma coisa difícil. Claro, para quem não está acostumado a pensar, é difícil. Mas os meus alunos testemunharam isso. Vitor, não é tão difícil assim. Ele fala coisas claríssimas. É óbvio. Sim, mas para um terraplanista não adianta. Antes de descobrirmos cientificamente de que era a Terra que girava em torno do Sol, era a coisa mais lógica e mais clara do mundo que era o Sol que girava em torno da Terra. Não foi porque alguém falou, agora vamos acreditar. Não. Precisou da ciência. Mesmo com a igreja e com a fé obscurantista, eu não sou contra a fé. Eu sou contra a utilização da fé para o obscurantismo, para o não conhecimento. Então, nesse sentido, nós percebemos que o ser humano é o único ser que é verdadeiramente social. E mais do que social, ele é político. Porque o ser humano é o único ser que é sujeito. É o único ser que transcende a necessidade natural. Uma lei natural necessariamente cai. Isso é necessidade pura. O homem é o único ser que consegue ultrapassar isso, manifestando-se diante do real, estabelecendo um objetivo e realizando esse objetivo, orientado pela sua vontade, utilizando-se o trabalho humano. Isso é que é feita a história, isso é que é feito tudo. Simples assim. Precisou o século XIX chegar para perceber. Kant não podia dizer isso. Kant tinha uma ética que era a seguinte, é o que hoje usam demais, que é ser... como é que é? Empático. Kant só conseguia chegar até o seguinte, veja, o Kant era um gênio. Faça para o outro como se você estivesse no lugar dele. E isso é um puta de um avanço. Só que com Karl Marx, não com Karl Marx, eu não sou marxista, viu? O próprio Karl Marx disse, eu não sou marxista. Ser marxista é simplesmente seguir Marx porque Marx falou. E ele não aceita isso. Eu sou autônomo, livre pensador. Utilizo a contribuição do Marx e de todos os outros que elaboraram mais do que ele, inclusive, na sequência. Mas veja, aqui eu posso perceber. Não. Na economia, na produção da nossa existência, e economia não é só cruzeiros, reais, PIB, etc. A produção da minha existência é o econômico. Então, na produção da minha existência, eu consigo perceber que esse paletó que eu estou usando, esse blazer que eu estou usando, eu dependo de milhares, milhões, bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Durante o mundo, a história inteira, a possibilidade de eu vestir esse casaco aqui começou no dia que o primeiro ser humano ficou em pé na face da terra. Eu devo a ele. Eu sou parte, eu sou esse grão de areia no deserto que dependo de todo mundo. Isso eu posso instaurar uma nova ética. Eu dependo da humanidade inteira. E eu fico bravo, eu fico nervoso quando alguém vira contra a humanidade. Por isso que eu digo que Bolsominion não pode ser meu amigo. Eu sou amigo dele, mas ele não pode ser meu amigo. Porque ele é racista. E quando ele ataca o negro, ele está atacando a humanidade e eu sou a humanidade. Mas eu estou aqui presente para defendê-la. Da mesma forma, quando ele ataca o homossexual, eu estou aqui presente. Eu sou esse homossexual, porque eu sou ele no nome da humanidade inteira. Esta é a nova ética. Não é simplesmente colocar-se no lugar do outro. É colocar-se o outro e você em favor da humanidade inteira. Isto é ser comunista. Está na hora, e essa é a minha luta, está na hora de nós, educadores, sairmos dos armários. Comunista, sim, com toda a honra. Isso é comunismo, não a babosada toda que se fala do stalinismo ou da estatização de tudo.
Não é isso que é ser comunista. Ser comunista não é ser contra a privatização de uma empresa simplesmente. Ser comunista é pensar no bem comum. E o bem comum só se faz materialmente. Porque na ciência você não pode estar confiando num Deus. Você pode confiar num, confio no outro. Os dois são fé, que eu respeito. Mas para cuidar da vida das pessoas, tem que saber como é produzido. Tem que saber que quando aquele desgraçado morador de rua, antes se chamava de mendigo, agora não, chama-se morador de rua, me pede alguma coisa e se humilha diante de mim, eu que devia me humilhar diante dele. Mas para fazer isso, para ter essa ética nova, é preciso compreender de fato que aquele mendigo só existe, ou melhor, que eu só existo porque existe aquele mendigo. O mendigo, o pobre, o desgraçado, o bandido, o traficante, é uma necessidade de um sistema chamado sistema capitalista. A corrupção é endêmica, não, é intrínseca. Nunca se viu nenhum capitalismo que não fosse corrupto. E isso nós temos condições de comprovar. O que eu estou falando aqui não está nada comprovado, estou simplesmente lembrando. Mas isso nós temos condições de comprovar cientificamente. Então, é isso. É por isso que eu me orgulho. Porque eu continuo lutando nisso. E só isso eu posso ver como alguma justificativa para eu receber com garbo esse título. Muito querido, muito obrigado. Já que várias pessoas falaram aqui, eu hoje estou muito feliz porque também fechei a última coisinha para fazer o meu novo livro. E eu convido vocês a lerem, ele vai ser lançado no dia 13 de outubro. Amanhã ou depois ele entra na gráfica. É um livro totalmente revolucionário, na forma inclusive, porque em cada capítulo terá um QR Code que você liga lá e pega 10 minutos da minha fala sobre aquele capítulo. Tem um monte de outras coisas interessantes no livro e que se chama Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Ou, um nome mais popular, O Capital para Educadores. Tem 2 nomes, ou um ou outro, porque não é só para educadores. É pensando que educadores todos nós somos. E nós precisamos, é um jeito. Não é de ser marxista não, cara. É um jeito de pegar o real. O que nós temos de desgraça nesse país, com mais de 50 milhões de bolsominions. O que é o bolsominion? Desgraçado que não pensa. Que acredita num mito que é o retrato do Deus bíblico. Um Deus sacana, que cria um homem e depois castiga porque ele quis comer da fruta do bem e do mal. Ou quis saber do conhecimento. Então, nesse sentido, é preciso compreender como se produz a injustiça. Ela se produz diariamente. E cada um de nós somos culpados, não. Hannah Arendt, outro grande gênio da humanidade do século XX, um dos maiores gênios da humanidade, dizia, não, eu não sou culpado pela escravidão dos negros no Brasil, eu nem estava lá. Minha família ainda nem tinha vindo da Itália. Eu não sou culpado por todas as injustiças que se faziam, que se matava, que se estuprava, criança, que separavam amantes, etc, etc. Eu sou o responsável. Porque eu só estou aqui como resultado disso. Eu sou resultado dessa história. Então eu tenho que pensar-me como responsável. E como responsável preciso mudar isso. E não se muda sem conhecer a realidade. Desculpa a gente ter acabado um discurso tão rigoroso como esse, mas é isso. Estou muito feliz, muitíssimo obrigado a todos e vamos em frente. Muito obrigado.
Pode descer para tirar as fotos lá embaixo. Olha só. Agora podemos tirar as fotos aqui embaixo, né, por favor. Cadê meu papelzinho aqui? Opa! Olha, vou dar live aqui só atrás. Obrigado, deixa eu encerrar aqui, é verdade, né? Então, diante disso, encerramos aqui a entrega do título e agora só as fotografias mesmo.